Pessoal, muito boa tarde para vocês. Estamos começando aqui o nosso Grupo Viver Lote Pincos. Muito bom ter vocês aqui presencial e você que está em casa, porque não veio aqui hoje. Estamos esperando vocês, viu? Então, hoje nós vamos ter um bate-papo com a Lilian Clique sobre fake news. E fico à disposição da Lilian para qualquer atividade que ela queira vir aqui novamente. A Lilian vai se apresentar e estamos abertos a perguntas também, tanto presencial como você que está em casa, ok? Uma ótima tarde para vocês. Obrigada. Olá, boa tarde. Já nos conhecemos aqui um pouquinho, né, nas mesas, muito bom. Eu só vou me apresentar aqui formalmente. Meu nome é Lilian Clique, sou fonoaudióloga, sou formada já há bastante tempo e há pouco tempo eu me enveredei aí para o lado da gerontologia, né? E aí fui fazer especialização, mestrado, doutorado, estou no meio do meu doutorado agora, e a minha área de pesquisa é sempre a inclusão digital e social da pessoa idosa. Tá? Muito bom. E eu também, porque a gente ensina e aprende, né? Então a gente está sempre aprendendo com vocês coisas novas, coisas antigas, e isso é muito importante para a gente, né? Então hoje eu vim aqui, vamos lá, para falar um pouquinho sobre fake news e notícias falsas, né? A gente está aí, a gente passou agora por um período de eleições, né? Muitas informações, muitas notícias, a gente não sabe mais o que é verdadeiro, o que é falso. O que vocês é fake news? Notícia falsa, exatamente. Mas essas notícias falsas, elas vêm com uma forma de distribuir desinformação, né? Eu acho que o grande problema das fake news hoje é isso, é que elas uma mentirinha, é simplesmente um caminho para desinformar a pessoa, né? Ela não traz informação, ela traz desinformação. E esse é o grande problema, porque você começa a acreditar naquela desinformação como verdadeira e passa a assumir que aquilo é verdade, né? E a desinformação, ou essas notícias falsas, já existem há muito tempo, se a gente pensar. Antigamente, como essas notícias falsas eram chamadas? De fofocas. Fofocas, exatamente. Mais ingênuas, não eram? Oi? Elas eram mais ingênuas, não eram? Pode ser. Parece que elas têm um objetivo, como se elas fossem alguma coisa filosófica, querem atingir um ponto. Eu acho mais Tem alguma coisa por trás, né? Exatamente. Então, é que antigamente as fofocas aconteciam perto da gente, né? Então a gente falava do vizinho, escutava do outro vizinho, até essa fofoca chegar no quarteirão seguinte, demorava um tempo maior e as pessoas tinham tempo de desmentir essa fofoca. Não, você está falando isso, mas não é verdade. Não é bem assim que aconteceu. E aí a gente tinha tempo de corrigir essa fofoca. Aumenta mais ainda as fofocas. Exato. Tem uma história assim que é cada conto aumenta um ponto, né? Cada vez que a gente conta uma história, a gente aumenta alguma coisinha nessa história. Então, essas notícias falsas já existiam. Só que qual é a diferença daquela época para hoje? É a velocidade com que elas atingem todo mundo, né? Então, as fake news não são novidades, né? Porque vocês acham que vivendo uma verdadeira a gente vive hoje numa verdadeira tempestade de informações.
exatamente por causa da velocidade com que essas informações acontecem. Então, a gente luta, né? A fofoca é esse cágado aqui, né? Que ia bem devagarzinho, e a fake news, não, já colocaram um foguete para a gente, para chegar rápido em todo lugar, em qualquer lugar. E hoje a gente... Opa, volta aqui. Está indo para trás. Então, no passado, as informações eram escassas, né? As pessoas que tinham a informação eram aquelas pessoas importantes. A gente dava valor para essas pessoas porque elas eram estudadas, elas foram ver nos livros. A gente tinha a enciclopédia que a gente procurava as coisas, né? Hoje em dia, todo mundo tem informação. Informação não é mais um fruto de só alguns que têm, né? Só algumas pessoas têm essa possibilidade. Todo mundo tem informação. A questão é o que as pessoas fazem com essas informações, né? Então, a gente fala assim, as fake news é como se jorrassem ali nessa fonte de água aí, né? E aí, para a gente descobrir nessa fonte o que é verdadeiro e o que é falso, nossa, é muito difícil, né? Muito complicado. E aí as tecnologias para criar hoje em dia estão cada vez mais fáceis, né? Até as crianças hoje fazem coisas esquisitas com a tecnologia, né? Eu tenho um aluno de 84 anos que esses dias ele fez uma deepfake comigo. Sabem o que é deepfake? Ele colocou a minha pessoa falando uma coisa que eu não tinha falado. Claro que foi só brincadeira, ele mandou no grupo, eu estava chamando todo mundo para um churrasco, né, a turma da sala. Mas olha só como hoje é fácil, todo mundo tem acesso a isso. Todo mundo, se quiser, pode mexer e fazer lá uma notícia falsa sobre qualquer pessoa. Eu brinco com ele, virou agora meu exemplo, né? Olha que danado, eu falei que eu vou colocar o deepfake dele para mostrar para vocês qualquer dia. Então, o X da questão é como lidar com tanta informação. Eu vi num site português e eu achei muito legal essa informação. Eles falam assim, olha, que a informação é tão importante como as ruas, avenidas por onde andamos. Se te dão uma informação errada, podes perder-te no caminho ou demorar umas horas a mais para chegar ao seu destino. Mas se souberes as regras, tudo acaba bem, né? Então, se você pega uma informação errada, uma desinformação, isso vai te levar para um caminho tortuoso, para um caminho errado, né? E para você voltar para o caminho certo, às vezes é tarde demais, às vezes não dá certo. Então, só que se a gente souber identificar que aquilo é uma notícia falsa, que opa, espera aí, que história é essa? Não vou passar adiante, porque eu não sei de onde vem. Então, eu começo a pensar um pouquinho sobre isso, né? Então, como são distribuídas essas notícias falsas? O que vocês acham? Como elas chegam até vocês? WhatsApp, internet, redes sociais, de um modo geral. O que mais? Só? Boca a boca. Muito bem. Então, as notícias falsas, elas chegam para a gente sempre lembra aqui, né? Da internet, do smartphone, mas elas também chegam por jornais, por televisão, por rádio, dependendo do que você está escutando, do que você está recebendo, né? Então, a gente também tem que se preocupar com o que a gente lê, com o que a gente escuta. Não só as mídias sociais são capazes de fazer essas notícias falsas, né?
Então, as redes sociais, que é o que a gente mais utiliza hoje, elas bombardeiam a gente com essa tecnologia, com essas notícias. Né? A gente recebe informações o tempo todo. Né? A gente abre, às vezes eu abro assim, meu WhatsApp tem 320 mensagens. Meu Deus, é muita coisa, né? É muita gente compartilhando tudo que recebe. E eu estava brincando aqui que a gente tem o dedo nervoso, né? A gente primeiro clica para depois ver o que a gente fez. Então, é com isso que a gente tem que se preocupar. Esse dedo nervoso. Né? A gente tem que tomar cuidado. Antes de clicar, tocar, a gente tem que ler o que a gente vai passar adiante. Né? Então, esse dedo nervoso tem que segurar um pouquinho antes de tomar uma atitude. Então, essas notícias que a gente recebe, a gente tem as verdadeiras e tem notícias falsas. Né? Não é tudo que a gente recebe é falso. Não é? Tem coisa que a gente recebe que é legal, que vale a pena compartilhar, que, puxa, que informação interessante, vai ajudar outra pessoa. Né? Então, nem tudo é falso. Então, como é que a gente faz primeiro para a gente reconhecer uma notícia falsa? A gente tem alguns critérios, algumas dicas que a gente usa no dia a dia para, de cara, perceber se aquela notícia é verdadeira ou falsa. Então, a primeira delas... Deixa eu passar aqui. Deixa eu passar para as... peraí, volta. Antes de falar das dicas, então, Então, a gente tem que saber que notícias falsas são inverdades, são fabricações das pessoas que querem enganar as outras e, geralmente, são mentiras. Né? O conteúdo feito propositalmente para enganar. Então, notícia falsa, como você disse, tem por trás alguma coisa que eles querem mostrar para a gente. Né? Que eles querem que a gente... Sabe as entrelinhas que a gente brinca? A gente tem que ler nas entrelinhas. Então, toda notícia falsa por trás tem um objetivo. Né? E esse objetivo é que a gente... É isso aqui, eles tentam o quê? Manipular... Está falhando. Eles tentam fazer o quê? Manipular as pessoas, manipular as emoções. Então, eles primeiro falam, eles mexem com o nosso íntimo, né? É aquela coisa de uma pessoa, tal pessoa está com câncer terminal, precisa que você deposite um dinheiro na conta X, coitadinha, aí tem a foto da pessoa, tem a foto do hospital, e aí a gente vai olhar direito, são artistas de filmes que a gente conhece, mas que eles estão colocando aí para a gente, né, para mexer com a nossa emoção. Então, olha só, nem o Papa resistiu aí ao fake news. Olha o que fizeram com ele. Uma montagem com essa foto. Opa! Olha só que coisa feia. E vejam, parece que é mentira. É muito bem feito, né, gente? Mas a foto original é essa daqui. E aí eles pegaram essa foto e fizeram essa montagem. E não, já faz algum tempo. Então, vejam como eles têm um jeito de manipular a informação. É uma foto verdadeira. O Papa está lá fazendo assim. Mas o que eles fizeram? Mexeram ali na mãozinha dele. Deve saber, porque isso rodou o mundo. Isso rodou o mundo. Então, a gente tem que prestar atenção nessas informações, porque eles são muito... eles fazem as coisas muito bem feitinhas. Então, notícia, de uma certa forma, quando ela é verdadeira, ela tende a ser... equilibrada, e ela apresenta evidências.
Então, quando aparece uma notícia, ela tem que mostrar ali, no teor da notícia... Eu troquei a frequência. No teor da notícia, a gente tem que ver as evidências daquela notícia, né? E isso quem fala são os jornalistas. E ela precisa ter atribuição. A gente tem que ver que aquela notícia a gente recebeu e ela de quem foi? Quem escreveu essa notícia? Né? Da onde veio essa notícia? Qual é a fonte dessa notícia? Então, agora sim, a gente vai falar das 5 dicas para a gente identificar de cara as fake news. Então, a primeira coisa, quando as fake news estão fazendo um pedido para vocês. Então, isso, deposite um dinheiro, compartilhe alguma coisa, faça para mim isso, né? Então, toda vez que eles pedirem alguma coisa para vocês, desconfiem, porque isso não é uma notícia, né? Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. As pessoas falam assim, você pode me emprestar, alguém comentou isso, que recebeu uma mensagem, você pode me emprestar tanto dinheiro, eu sou fulano, né? Eu sou sua filha, eu sou seu primo, eu sou seu tio. E as pessoas caem. As pessoas estão... A gente estava comentando isso, né? A gente vem de uma época que a palavra da pessoa valia, né? Então, quando alguém fala alguma coisa, para a gente é verdadeiro. Só que não é mais assim. A gente não vive mais nesse mundo. Ainda mais na internet, né? Ainda mais nas redes sociais. Se eu estou aqui e falo para você tete a tete, por favor, né? Aí é outra coisa. Mas se eu estou ali nas redes sociais, alguém está pedindo alguma coisa, desconfie. É verdade. E eles ligam chorando. Por quê? Porque você não consegue identificar a voz da pessoa, né? Quando a gente... Ai, mãe... A gente liga assim, você não sabe nem se é homem, se é mulher. Só que, o que eles fazem? Eles mexem com a nossa emoção. Na hora, a gente já fala até o nome da pessoa. Lilian, é você? Você já deu o nome da filha, né? Eu estou aqui com a Lilian, sim, ela mesma. Aí a pessoa já tem pista, né? Já tem... Onde você está, meu Deus? Foi o carro que bateu? Então você já falou que o carro... Ela tem carro. E aí a gente, sem perceber, a gente dá pistas para o bandido. Nem é sequestro. Mas eles nem sequestram a pessoa. Eles fingem que. Então, eles ligam para você, falam, mãe... Porque, assim, eles têm 50% de chance de acertar se você é mãe ou não, né? Então, eles têm. Aí, eles... Mais 50% se é homem ou se é mulher, se é filho ou se é filha. Então, coloca lá uma pessoa chorando, e aí você atende, você se desespera. Olha, um dia eu estava atendendo um paciente no consultório, e aí tocou o telefone, ele falou, deixa eu atender. Eu falei, não, pode atender, fica à vontade. E era alguém falando isso, chorando. Aí eu comecei a escutar o paciente falando com o telefone, e ele falou, não, mas eu não tenho esse dinheiro. Não, mas como assim? Onde você está? Mas nananana. Falou o nome do menino, tal. E eu falei: o que está acontecendo? Ele: sequestraram o meu filho. Como assim sequestraram o seu filho? Logo de cara. Aí eu falei: espera aí, me dá o telefone. Enquanto ele falava com o bandido, né? Eu falei: escreve o telefone do seu filho aqui. Enquanto isso, ele falando, ele escreveu o telefone, eu saí da sala, fui lá na recepção, liguei para o telefone que ele me deu. E era o filho dele. Oi, tudo bem? Você está bem? Estou. Que o seu pai está recebendo uma ligação que você foi sequestrado. Não, pelo amor de Deus, eu estou aqui. Aí eu fui lá, falei: olha, seu filho está aqui. Passei o telefone para ele, ele falou: filho, é você? Sou. Aí ele pegou o telefone e falou todos os palavrões do mundo para o bandido. Mas, falou todos os palavrões porque teve uma verificação, quer dizer, ele nem estava sequestrado. É isso que hoje eles fazem. Eles nem sequestram, eles
te ligam chorando, você faz o depósito de 20, 30, 40 mil reais. Eu tenho pacientes que gastaram esse valor e não era nada, né? Então, o que a gente tem que fazer? Tem que confirmar essa informação, né? Então, receber uma informação chorando, então, espera um pouquinho, olha. Ai, tá bom, fala um nome diferente, vê se, né? Se você conseguir ser frio o suficiente, bate o telefone e liga para o seu filho, para a sua filha. Como é o seu nome? Então, se você começa a perguntar, eles não têm respostas, né? A não ser que você tenha dado, né? Porque você pode ter dado as informações de brincadeira, assim, de ingenuidade, né? Muito bem. Então, alguém fez pedido para vocês, não acreditem, né? É mentira. Muito bem. Às vezes eu mando assim para os meus alunos: ai, por favor, compartilhe essa aula aqui que eu vou dar. Não, mas olha, não é fake news, viu, gente? Eu estou pedindo para vocês porque eu preciso de alunos, tananã, nananã, porque é um pedido, né? Pode ser que eles achem que não é. Outra coisa, gramática. Erros gramaticais. Geralmente, essas informações, essas notícias, vêm sempre com alguma coisa errada. E são erros bobos, sabe? São erros que você fala, como pode um jornalista ou, né, fazer uma reportagem e colocar um erro desses no... Não dá. Então, prestem atenção na gramática. Então, isso é muito importante. Porque a gente fala, se o autor não teve tempo de verificar o que ele estava escrevendo, boa coisa não é, né? Porque a gente, se ele trabalha com isso, ele tem que escrever direitinho. E vão atrás. Então, uma coisa bem boba, né? Mas é isso. Exatamente. Bom, a grafia. Vocês conhecem, já ouviram falar sobre netiquetas? São as etiquetas da internet. Então, do mesmo jeito que a gente tem etiqueta quando a gente vai numa festa, a gente vai numa praia, a gente vai num bar, né? A gente se veste, se porta de maneiras diferentes, a internet também tem as suas etiquetas. E uma das etiquetas é, no WhatsApp, nas mensagens, é não usar letra maiúscula, que é taxa alta, para falar, para chamar a atenção de algum texto. Quando a gente escreve uma mensagem, oi, tudo bem, com letra maiúscula, né, com taxa alta, a sensação de quem recebe é que vocês estão gritando com elas. Então, oi, tudo bem? Quando você escreve com letra maiúscula. Isso é uma regra da internet, das mensagens, das netiquetas. Mas depois que a gente escreve 3 vezes a mesma coisa e a pessoa pergunta que dia é e que horas é mesmo, a gente tem que escrever com letra maiúscula. Já sei que alguém aqui faz essas netiquetas aí erradas, hein? Pois é, mas sabe que existe outra forma, né? Que a gente coloca um negrito, a gente coloca, né? A gente faz de outra jeito. Maiúscula em negrito, por favor. Aí, quer dizer, ela está estourando toda, né? A paciência já chegou no milite, como diz um sobrinho meu. Então, quando a gente recebe alguma mensagem que tem essa letra maiúscula, também desconfiem, porque isso não é de bom grado. A gente não usa isso nas nossas mensagens. E quem lida com isso sabe disso, né? A gente não sabe, mas quem lida com isso sabe. Então, tá lá, com letra maiúscula, opa, tem alguma coisa errada. Ou é uma pessoa que eu conheço e que está brava e todo mundo já sabe, então ela está colocando com letra maiúscula mesmo. Mas se é de alguma informação desconhecida, né, a gente tem que ignorar, passar adiante. A origem, né? Então, de quem vem essa informação? Foi o que a gente falou.
a gente precisa ver a fonte, da onde vem essa informação. Quem escreveu? Às vezes a gente vê lá uns textos e aparece o nome, Jabor. Mas será que foi o Jabor mesmo que fez esse texto? Qual é a fonte? Qual o dia que ele fez esse... Porque às vezes as pessoas escrevem coisas e assinam por outras e mandam, né? Então a gente tem que saber de onde veio esse texto. Será que foi ele mesmo que escreveu? Será que foi a Lilian mesmo que escreveu isso? Né? Não adianta só escrever e ver o nome da pessoa e achar, puxa, mas foi fulano que escreveu, então está tudo bem. Não. Né? Pode ser que esteja uma maluquice ali e você está achando que foi a pessoa que disse. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. As fontes, é muito importante a gente identificá-las. Ah lá, credibilidade também tem a ver com fonte, né? Quem foi que fez isso? Essa empresa que faz isso, essa notícia que está aí dada por sei lá, um blog, Enganei Você, o nome do blog. Será que esse blog é verdadeiro? Será que ele existe? Será que ele fala sobre coisas falsas ou não? Será que ele é confiável? Então, a gente também tem que ir atrás disso, né? Verificar. Mas, assim, dá trabalho, não dá, gente? Agora, se deu trabalho e você não teve tempo, você passa adiante? Exatamente. Né? Então, você vê que, para a gente verificar uma informação, a gente tem que debruçar ali, ver um tempo, perder um tempo, achar, olhar, pesquisar, antes do dedinho nervoso passar adiante. Se eu não tive tempo de olhar, verificar, então eu não passo adiante. Né? Meu dedo nervoso eu ponho para trás, seguro a mãozinha mexilona e não põe para frente. Né? Vocês sabiam que as pessoas com mais de 60 anos são as pessoas que mais enviam mensagens, compartilham mensagens falsas? Por conta do quê? Do dedinho nervoso. Porque a gente não olha e a gente está lá, clicando. Às vezes a gente nem sabe o que compartilhou, mas a gente apertou ali e foi. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Né? Muito bem. Olha só. Quem é corintiano aqui? Tem alguém? Olha só. Saiu essa reportagem. Quem é esse ali? Ó, o Tite, né? Agora é o nosso técnico da seleção, né? Então, olha lá, saiu uma reportagem assim, ó. Tite, treinador da seleção brasileira, no túmulo do ditador comunista Fidel Castro. É com o comunista que ele se identifica. Assim, se ele gosta ou não gosta, o problema é dele. O problema é que essa notícia não é verdadeira. Esse senhor aqui não é o Tite, mas olha como ele é parecido com ele. De lado e com máscara, todo mundo parece com todo mundo, né, gente? Então, na verdade, olha só, é um presidente cubano que visitou o cemitério tal, e foi ver isso. Mas a reportagem dizia que era o Tite, que o Tite era comunista e que nananana. Né? A foto existia, era verdadeira, só que não era o Tite. Né? E aí todo mundo caiu matando em cima dessa foto e dessa reportagem por causa disso. E, na verdade, ela era falsa. Olha só. Aqui. Espera aí. Bom, esse daqui... acho que deu ruim ali. Espera lá. Ué. O que aconteceu aqui com o meu... por que será que não veio? Acho que demora, talvez, para descer. É fake, é. É fake. Fica até embaçado. Ô, Lilian, Oi. Um fato real que aconteceu, né? Não sei se viram, em Santos, né? Uma moça que foi perseguida, né? E bateram nela porque acharam ela parecida com uma pessoa que sequestra crianças, né?
E realmente isso foi um fato real. Acharam parecido, ou alguém colocou a foto dela como sequestradora. A hora que ela saiu de casa, Nossa, as apedrejaram pessoas ela, né? bateram nela, não, né? Foi E na linchada. novela agora que está passando a Travessia, justamente contaram esse caso, né? Exatamente, que a menina foi exposta, né? E aí ela fugiu, ela está tentando lutar contra isso, não é? Não sei por que a informação não está, mas tudo bem. Era uma informação que falava sobre a Covid. Está aí no slide? Ai, não. Que estranho. Ah, não está carregando. Mas tudo bem. Aqui nessa daqui que fala, tem uma imagem aqui que a notícia é assim, que no Rio de Janeiro, um supermercado contratou uma equipe médica e construiu atrás do supermercado um setor de transplante. Porque uma vez que você já ia no mercado, você já tirava o seu fígado para deixar lá para poder levar as compras para casa. Por quê, né? Assim, na verdade, você vai no supermercado, você quase deixa o fígado mesmo, né? De tão caro que estão as coisas. Mas eles fizeram uma paródia, uma brincadeira, falando que, puxa, a gente montou aqui Ah lá, ó. Supermercados instalam centro cirúrgico para cliente deixar o rim, não era nem o fígado, o rim. E aí as pessoas ficaram, nossa, assustadas, falaram, puxa, mas será que isso é verdade? Hoje em dia o mundo é tão louco que até é capaz que isso aconteça, né, gente? Exatamente, o preço de tudo é tão caro que você fala, nossa, o que a gente viu ali? Que essa reportagem foi publicada ali pelo Sensacionalista, que é um jornal de humor, é um jornal de brincadeira, é um jornal de uma página. Isso, então, eles fazem essas piadas, né? Então, a gente tem que saber também quando a notícia é um humor. Mas, para isso, como é que a gente sabe? A gente tem que olhar a fonte. A gente tem que saber de onde veio, né? Porque é uma brincadeira que a gente sempre fala, né? No dia a dia. Puxa, meu Deus do céu, isso é uma coisa que a gente diz no dia a dia, mas não é verdade. Da gente dizer, até montarem uma instituição, né, para tirar o rim da gente no mercado, é meio complicado. Mas ela é uma brincadeira, uma sátira, né? Olha só, o que passou muito, não sei se vocês receberam na Covid. Muita gente recebeu pelo WhatsApp essa mensagem, que, de acordo com a medida provisória tal, o cidadão acima de 60 anos que estiver na rua a partir do dia 20/3 terá sua aposentadoria suspensa por tempo indeterminado. As pessoas ficaram assustadíssimas com essa mensagem, porque elas falam, meu Deus, eu não vou mais receber, eu não posso sair nem ali, porque senão vou perder. Né? Então, ó, filhos e netos acima de 18 serão responsabilizados com multas de R$1.000. E as pessoas acreditaram nisso. Por quê? Se você olhar, você fala assim, puxa, tem lá o emblema do Brasil, né? Pátria Amada Brasil, Corona, tem tudo aqui dizendo que é verdadeiro. Tem até... Então, mas hoje, se você entrar no Google e colocar logotipo do... Você pega, cola, copia e põe. Né? Então, a gente tem que fazer o quê? Fiscalizar, verificar. Então, vou entrar lá na Previdência e vou ver se essa notícia é verdadeira. Posso ligar, posso verificar. Eu não posso acreditar só porque tem um embleminha ali da instituição. A gente antes confiava nisso, hoje a gente não confia mais. Eu não falei que o meu aluno me colocou chamando todo mundo para o churrasco? Né? Então, nem na professora a gente pode confiar mais. Você tem que verificar, Lilian, é verdade que vai ter um churrasco na sua casa? Aí sim, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. A gente não pode mais acreditar,
numa figura, num desenho, num símbolo, num nome. A gente tem que verificar se isso é verdade. Exatamente. É o que eu falei. Eu estou chamando todo mundo para um churrasco. Muitos, a gente coloca a pessoa lá falando, muda a fala dela e pronto. E acreditam que é verdade. Exatamente. E aí eles pegam coisas, eles misturam, né? Uma coisa verdade com às vezes um texto verídico, só que no meio do texto eles mudam uma frase, outra frase. Então, é muito. A gente não sabe mesmo, a gente está num mundo que a gente já sabe, a gente pisa em ovos, né, para saber se isso é verdade ou não. Mas aí, qual é a grande questão? A gente não compartilha, né? Se eu estou na dúvida, se eu não pesquisei, se eu não sei de onde veio, eu não compartilho. Olha lá. Isso aqui, Comprove, é uma agência, depois eu vou mostrar para vocês, é uma agência que diz se a mensagem é verdadeira ou é falsa. Então, as agências de checagem que a gente tem hoje, tem todas essas. Então, tem a Lupa. O que é uma agência de checagem? É um grupo de empresas que eles se juntaram, e tem ONGs também, para realmente verificar se as mensagens são verdadeiras ou falsas. Essas mensagens que viralizam, né? Essas mensagens que geram polêmicas. Então, você entra lá, fato ou fake, já vai estar lá. A foto igualzinha que você recebeu, dizendo se aquilo é verdade ou é mentira, e por que é verdade e por que é mentira. Outra forma de você fazer é simplesmente entrar no Google. Você entra no Google, coloca lá, por exemplo, supermercado recolhe rim. Aí já vai dizer, olha, a mensagem que vocês receberam é falsa. A gente precisa verificar, tem que investigar. Então, a gente tem essas agências, então, fato ou fake, Comprova, Eu Fiscalizo, Lupa. Na época da Covid, tinha até o próprio Ministério. Então, a gente tem que ir atrás das notícias verdadeiras. A gente tem que verificar antes de clicar o compartilhar. Vocês lembram do... Esses dias apareceu num programa da Globo, aquela escola de base. Vocês lembram disso? Foi um caso super complicado, né? E daí era tudo mentira, quer dizer, você destrói uma família, você destrói... Exatamente. Então, quer dizer, uma mentirinha, às vezes, que a pessoa dá e que foi mal interpretada, aquilo vira um escarcéu, né, gente? E eu digo assim, quando você vai compartilhar uma notícia, você tem que pensar assim, para que eu vou compartilhar isso? Vai fazer bem para outra pessoa? Vou ajudar ela em alguma coisa? Se essa notícia for uma coisa legal, que for uma coisa importante, por exemplo, a aula daqui hoje, a gente recebeu no WhatsApp, vou compartilhar isso com os meus amigos? Posso compartilhar, porque é uma coisa que vai fazer, é informação, né? É legal, pode ser boa. Agora, se eu vi alguém morrendo, né, tirar uma foto de alguém, aquilo vai fazer bem para alguém? Vai trazer um bem-estar para outra pessoa? Né? Então, gente, a gente tem que pensar nisso. Eu vou fazer bem para o outro? Então, não compartilho. Né? Tiro o dedinho lá e não passo adiante. Olha lá, eu trouxe isso aqui para vocês. Será que vocês topam? Será que vocês estão com o celular aí? Então, vamos tentar pesquisar. Ó, grupo 1, grupo 2, grupo 3, grupo 4. Pode ser? Vocês vão me dizer qual dessas notícias é verdadeira e qual dessas notícias é falsa. Então, esse grupo aqui, grupo 1, vai pesquisar na internet, torneiras na cidade do Canadá jorram água rosa. Vocês acham que é verdadeiro ou falso? Só de olhar. Vamos olhar. Vocês vão pesquisar. WhatsApp vai avisar motorista quando o farol abrir. Vamos ver. E aqui, Miss Universo participa de negociação de paz em Cuba.
Como é que a gente vai pesquisar isso? E vocês? Juiz de Goiás proíbe cidade de tocar música. Verdadeira? Você viu aí? Boa, então vamos ler. Peguem seus celulares. Como é que a gente faz para achar? A gente pode simplesmente colocar no Google o título que está aqui do seu grupo, ou a gente pode entrar naquelas nossas agências. Alguém está procurando? Está procurando? Qual que é o seu? Água? Apareceu aqui já? Vamos dar um tempinho, a gente já vê todo mundo junto. Alguém está com dúvida de procurar? Fake. Achou aí? Achou qual? A número 2? Número 3? Então, agora você tem que ler. Gente, olha só. A gente olha lá, põe no Google e acha o nosso título, certo? Mas para saber se ela é verdadeira ou falsa, o que a gente tem que fazer? A gente tem que ler o texto todo, né? O texto da informação. Porque o título está aí, né? Só que aí você tem que ler a informação. Se a informação diz, olha, está sem internet? Juiz tarará, fez isso, por que ele fez? Ou não fez? É fake ou não é? Teve o convite, mas ela foi? Ah! Aí é que mora o perigo. Ah, tá vendo? Muito bem. Então vamos lá, grupo 1 aqui. O que vocês acharam da água do Canadá? É fake ou é verdade? Saiu na Veja, é um tratamento de água com permanganato de potássio. Muito bem, exatamente. Isso aconteceu de verdade. Eles erraram na medida de um tratamento e a cidade ficou alguns dias com a água cor-de-rosa. Então, exatamente. Faz tempo, né, gente? Isso aí é só para vocês procurarem e saberem esse mecanismo de procurar. E não adianta vocês só lerem o texto, só lerem o título. A gente tem que ler a reportagem, porque senão a gente não sabe se é verdade ou não, né? Tudo bem? Vocês encontraram? Foi difícil? Né? Só gasta um tempinho, mas tudo bem, né? E aqui, qual foi o de vocês? O WhatsApp vai avisar o motorista quando o farol abrir. É fake, por quê? Exatamente. Então, imagina se o WhatsApp... Primeiro que a gente nem pode usar celular dirigindo, né? E aí a gente está usando, de repente, toca para dizer que farol. Não dá, né, gente? Muito bem. E aqui? Miss Universo participa de negociação de paz em Cuba. Ela foi convidada, é verdade, mas ela não foi. Ela não foi. Então, aconteceu o convite, mas ela não foi participar da negociação. Não puseram, elas só puseram a parte que chama mais atenção. Daí você lendo a reportagem,
Aí você vê que não é verdadeira, então você já sabe que é fake, tá? E aí, juiz de Goiás, proibiu a música ou não? Proibiu. Por que ele proibiu? Teve algum evento lá na cidade e ele proibiu por um período, teve alguma coisa assim. Então, o que é importante a gente saber? Não adianta a gente só ler o título. A gente tem que ler a informação. Porque senão a gente vai achar que, imagina, torneiras na cidade cor-de-rosa. Nunca vi, isso é coisa de fantasia, né? E foi verdade. Né? A Miss foi convidada, mas ela participou? Não participou. Então, a gente tem que ler até o fim a mensagem. Não basta a gente só olhar o título e achar que resolveu, né, gente? Até o fim, exatamente. Muito bem. Espera aí, voltando aqui. Bom, então, o que a gente precisa, resumindo aqui? A gente precisa saber quem é o autor, né? Quem falou sobre aquilo. A gente tem que saber do que é essa mensagem. Então, qual a intenção que essa mensagem tem por trás. E quando a informação foi publicada. Então, por exemplo, colocam uma foto minha, eu brincava isso na época da pandemia, uma foto minha de um aniversário meu de, sei lá, quando eu tinha 20 anos. Lá, tudo bem que a carinha devia ser festa fantasia, mas tudo bem. Para poder... Aí me colocam lá numa festa, falam, nossa, Lilian, profissional da saúde, em festa, sem máscara, todo mundo junto na casa dela, em época de pandemia, que horror. Mas aí a gente tem que olhar, quando foi essa foto? 20 anos atrás. Né? Então, a gente tem que olhar essas coisas. Não adianta você olhar aquela foto daquele momento e achar que aquele momento é real. Então, a gente tem que avaliar isso também, né, gente? É muito chato, né? Tudo isso que a gente tem que fazer. Mas é importante para a gente conhecer e para a gente não ser cobaia. A gente fala isso, que a gente é cobaia das notícias falsas, das fake news. Que a gente passa adiante sem saber o que a gente está fazendo. Né? E aí, o Educamídia, não sei se vocês conhecem, é uma organização muito interessante, chama Educamídia, se vocês entrarem na internet, e eles falam assim, protocolos para avaliar a informação. Então, pausa, olha um pouco para a mensagem. Não passa, dedinho nervoso, põe a mão para trás, né? E vamos lá. Você sabe, investigue a fonte, você sabe sobre quem publicou isso? Né? E onde mais essa informação pode ser encontrada? E conheça o contexto dessa história. Né? Puxa, essa foto foi do aniversário da Lilian de 20 anos atrás, não foi de agora. Tá? E uma outra coisa importante no compartilhamento do WhatsApp, terminando aqui, porque eu acho que já deu meu horário, né? A gente não pode confiar mais em quem manda mensagem para a gente. Porque a gente tem essa coisa, né? Poxa, quem me mandou foi meu filho, então eu posso passar adiante. Quem me mandou foi o meu comadre, minha comadre, meu compadre. Não, eu não posso passar adiante. Porque pode ser que eles tenham sido enganados, né? Eles tenham caído nessa notícia falsa. Então, se você recebeu, não é só porque é do seu filho, da sua filha, do seu conhecido, que é verdadeira. Então, você tem que avaliar, investigar, e aí falar para esse seu conhecido, olha, não passa mais essa mensagem não, porque eu verifiquei e essa mensagem é falsa, não é verdadeira. Né? Então, não é porque uma pessoa me deu essa informação que essa informação é verdadeira. Tá? A gente também tem que tomar cuidado com isso. Isso é o que a gente chama de compartilhamento consciente. Né? Se eu não sei, se eu não vou investigar, se eu não tenho paciência para investigar, se eu não quero, eu não passo adiante. Agora, se alguém me mandou uma mensagem, não é porque ela é minha amiga que é verdadeira. Porque ela pode, não é porque ela está te enganando, ela também pode ter sido ludibriada aí nessa situação. Nem ela sabia. E ela achou legal e compartilhou.
Tudo bem? Alguma dúvida? Notícia que parece sintética e interessante. Se fala, puxa, se é tão interessante, por que eu não vou difundir? Eu acho que eles sabem fazer. Eles sabem sabe? mesmo. Isso que é o mais triste. Eles são danados, exatamente. Eles têm, mas aí a gente tem que saber que vamos olhar porque eles estão querendo pegar a gente. Então, deixa eu ver se é verdade ou não antes de passar. E aí eu tenho que investigar. Se não, eu seguro a minha onda, seguro o meu dedinho e não passo adiante. Certo? É mais ou menos a fofoca a gente guarda, né? Então a gente não passa adiante se a gente não tem certeza daquilo. Tá certo? Gente, eu acho que era isso que eu tinha para falar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, estou aqui à disposição. Tudo bem? Não? A gente ainda tem mais um monte de coisa, mas a gente vai deixar para a próxima. Isso aí. Tenho certeza que elas estão com dúvida, mas elas estão com vergonha. Mas tem problema. Gente, muito obrigada pela presença. Obrigada para você que está em casa nos assistindo. E eu vou dar uma notícia que não é fake news, mas, infelizmente, o nosso querido Erasmo Carlos faleceu hoje. Não é fake news. Foi meu marido que mandou e eu até perguntei, mas tem certeza, né? Você verificou? Aí verifiquei também, infelizmente. Mas é isso. Até a próxima. Vamos falando. Muito obrigada, Lilian. Obrigada a Adoramos. vocês. Venha sempre. Obrigada Obrigada a vocês. Um abraço a todos. Fiquem bem.